A segunda maior corretora de criptomoedas do mundo sofreu um ataque hacker e perdeu mais de US$ 1 bilhão. Essa notícia é destaque agora no site Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. O valor foi transferido da Bybit para um endereço desconhecido. Esse é um dos maiores ataques hacker da história das criptomoedas em montante roubado. Ben Zhu, cofundador e CEO da Bybit, confirmou o ataque em uma postagem no X, o antigo Twitter, e disse que a ação foi executada de forma sofisticada. US$ 26 bilhões é o valor calculado do prejuízo com a perda de dados no Brasil. No mundo, esse valor pode chegar a US$ 1,7 trilhão, segundo o estudo Global Data Protection Index. Os ataques que impactam as operações e a segurança de dados são considerados verdadeiros desastres digitais. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio agora o Rômulo Oliveira, que é o Head de Marketing da AX4B. Tudo bem, Rômulo? Boa tarde. Boa tarde, Turci. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer. Obrigado pela gentileza de vir aqui até o nosso estúdio. Rômulo, o Brasil é um dos países que mais sofrem ataques de ransomware, né? Queria te pedir para explicar para a gente como é que funciona esse tipo de ataque, por que ele nos atinge tanto? Perfeito. O Brasil está sempre no top 5 de ataques digitais, né? Um estudo feito no ano passado teve 700 milhões de ataques somente no Brasil. Então, o ransomware, basicamente, ele é quando existe um ataque digital que ele sequestra os dados da empresa, então ele criptografa, né? Ele deixa em códigos para ficar fácil para o pessoal de casa e as empresas não conseguem acessar. Aí, assim como um resgate normal de uma pessoa, os bandidos vão lá e exigem dinheiro, né, valores geralmente exorbitantes, para trazer esses dados de volta. Esses são os ataques de ransomware. Quais são as medidas de proteção que as empresas podem adotar? E elas adotam? Existe uma questão aí de custo-benefício? Vou aqui no pacotinho mais barato, não vou investir tanto nisso. Como é que funciona esse mercado de proteção? Olha, Turci, é bem interessante que assim, o mercado de proteção, principalmente as pequenas e médias, às vezes eles acham que eles estão fora do foco desses bandidos digitais. Então acontece muito que eles acham que assim, somente as empresas muito grandes vão ser atacadas e eu não preciso me preocupar tanto. E é aí que mora o perigo, né? Quanto menor a maturidade de segurança, mais chances tem de fato ser atacado por esse tipo de crime. Então assim, as empresas elas adotam soluções, geralmente as empresas maiores têm mais robustez nisso, mas as pequenas e médias acabam ficando um pouco atrás, até por não acreditar nesse tipo de coisa. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o principal ponto para a gente começar a falar disso é criar nessas empresas a cultura de segurança. Antes da gente falar de tecnologia, criar uma cultura dentro da equipe sobre todos os riscos que podem acontecer relacionados a crimes cibernéticos. E tem muito isso, então, de uma empresa de médio ou pequeno porte optar por uma solução mais em conta, vamos dizer assim, e acabar ficando mais exposta? Tem. Eles acabam achando que é uma coisa que não vai acontecer, como eu comentei, fazendo ali só o básico. Só que assim, até em períodos agora de inteligência artificial, cada vez mais os cybercrimes estão mais fortes, mais potentes. Então é importante que as empresas, independente do tamanho ou do segmento, elas investam de fato em tecnologia para proteger. E o que é interessante? Você tem que ter tecnologia para proteger, que a gente fala de soluções de segurança, antivírus, proteção de rede, mas você também precisa ter medidas para, caso aconteça o ataque, você ter o que fazer, que aí a gente já entra nas camadas de backup. A partir do momento que minha solução não foi suficiente, como eu faço para manter meu negócio rodando mesmo com esse ataque? Vamos falar um pouco de backup, então. O que funciona mais hoje em termos de backup? A nuvem, por exemplo, é um backup eficiente e seguro? A nuvem é um backup eficiente e seguro. Quando a gente fala de backup, a gente tem N alternativas e N metodologias. Então, assim, no passado a gente tinha muito o backup em fita, né? E o backup em fita, ele funciona também, só que ele foi perdendo, né? Ele foi ficando um pouco mais fraco nesse sentido. Então, qual que é uma abordagem que a gente acha interessante hoje? Você ter diversos lugares para você fazer as funções que ela chama 3, 2, 1, que basicamente funciona você ter 3 cópias daquele dado em 2 lugares diferentes, e com uma forma de um deles ter que estar fora da empresa. Por quê? Porque isso te dá mais chance, se você comprometeu alguma coisa, a chance de comprometer tudo é muito menor. Então, assim, backup, a gente vê, né, na prática que as empresas às vezes não fazem porque não sabem
ou então acham que estão fazendo backup. Estou salvando numa pasta, estou salvando em um equipamento, mas de fato é algo que compromete muito as empresas e o backup ele é a última linha. Se você não tem o backup, sua empresa pode parar de fato. Backup físico, inclusive, pode ser uma solução, porque daí você está, de fato, isolando do alcance do criminoso digital, né? Exatamente. É legal você ter essa abordagem, às vezes, do físico, que a gente chama de híbrido, né? Do físico e do digital, porque você pode acontecer problemas físicos também. Por exemplo, a gente está nesse período de muitas chuvas, então a gente vê muita estabilidade de energia, às vezes um escritório que, por algum motivo, alaga, e se você tiver tudo lá, você pode também correr esse risco, né? Então a gente fala das questões dos criminosos, mas tem outros problemas que o backup ajuda. Então a gente gosta desse modelo híbrido. Se não está funcionando dentro de casa, você tem um outro lugar que você pode pegar. O importante é você ter o dado, conseguir acessar ele a qualquer momento e trazer ele para funcionar, né? Então precisa ter essa facilidade também. Até porque se você tem o dado, você não fica vulnerável a um pedido de resgate, por exemplo, do criminoso, né? Olha, te devolvo os dados se você pagar tanto, né? Exatamente. E um ponto interessante que, assim, às vezes, além da questão de você não pagar o resgate, que já é uma perda financeira muito grande, mas às vezes se é um outro problema que não envolve necessariamente um crime digital, mas você ficou com a sua empresa sem operar por um dia, uma semana, um mês, você perde muito dinheiro nisso. Imagina um e-commerce não conseguindo rastrear os pedidos, não tendo acesso ao sistema para enviar, é muito dinheiro que está em jogo. Por isso que assim, o backup ele é fundamental e às vezes, infelizmente, para as pequenas e médias ainda não tem a atenção que deveria ter. Foi interessante você falar do impacto, porque a gente até tem os dados aqui, né? Esse estudo que eu citei agora há pouco, ele indica que as empresas podem ficar inativas por até 17 horas quando sofrem um ataque digital assim. A produtividade dos funcionários cai até 49% e o desenvolvimento de produtos e serviços atrasa até 42%. Então, são esses impactos econômicos no funcionamento da empresa, na produção da empresa, que acabam sendo decorrentes de um ataque digital. Isso mostra a importância do backup e também a importância do investimento na segurança, né? Com certeza, e você tem ainda um impacto na marca, né? Dependendo do que acontecer, se for algo para mídia ou se usarem o nome da empresa para algum outro tipo de golpe decorrente desse ataque, todo o trabalho que foi feito por anos para consolidar aquela marca pode, né, ficar um pouco mais complicado. Então, assim, são muitos problemas que o backup realmente ele consegue te dar essa última linha de segurança para você manter a empresa operando. E é possível hoje ter a segurança à frente do criminoso, que é sempre uma dúvida que se tem, né? Se você investir numa segurança top de linha hoje, você está 100% garantido ou não dá para dar essa garantia? 100% garantido é muito difícil, porque, né, a gente até fala assim, do mesmo jeito que a gente tem as empresas criando as soluções de segurança, você tem do outro lado bandidos também altamente qualificados criando, né, essas soluções para passar por essas barreiras. Mas eu acho que quanto mais você investe tanto na tecnologia quanto nesse ponto da cultura que eu falei, isso é muito importante além da tecnologia, você consegue reduzir consideravelmente e o que entrar você consegue ter aí pelo backup ou por outras metodologias, você consegue reduzir esse impacto. Quando você fala de cultura, você se refere ao comportamento humano também? Porque ainda tem gente que recebe um e-mail de uma fonte duvidosa, que com um link, vai lá e clica no link, né? É exatamente isso. Eu vou dizer que são um dos principais pontos onde acontecem de fato os ataques cibernéticos. É o mais frequente? É o mais frequente. E-mails com promoções muito mirabolantes, comunicados do governo, muitas vezes também, INSS, ou algum dinheiro que você pode pegar, acaba trazendo muitas pessoas para o que a gente chama de phishing, né? Tem outras terminologias, mas basicamente você clica em um link malicioso e ele se espalha ali pela rede da empresa. Então, por isso que eu falo assim, não adianta você só ir lá e colocar milhões numa tecnologia, você precisa trazer a cultura. A gente já rodou mesmo diversos projetos que você está ali, você faz uma palestra e tudo mais, você sai da palestra, você manda um teste, todo mundo clica. Fala, pô, então não está funcionando, só vamos rever. Então, assim, cultura primeiro, tecnologia junto, não chega a 100%, mas chega perto. Queria começar não, porque a gente já começou faz tempo. Queria terminar a entrevista com você perguntando de um aspecto diferente, que é saúde mental. Quando acontece isso com uma empresa, a empresa trava, as pessoas não conseguem produzir e estão ali para produzir, existe uma questão de saúde mental envolvida? Eu digo porque a gente sabe de casos, inclusive, onde isso aconteceu, né? Onde o corpo de colaboradores ficou muito abalado com o ataque, né? E por se sentir de mãos atadas ali, não conseguir produzir, se sentir vulnerável. Saúde mental é um aspecto dessa discussão também? Sem dúvida. É bastante estressante quando acontece isso, né? Dependendo do que está acontecendo, do tipo de empresa, né? Da gravidade. Então, assim, esse é um aspecto
né, que é muito crucial, mas o que é interessante fazer para você reduzir isso? Você não consegue mitigar porque questões da saúde mental são muito delicadas, mas o que é importante? Você ter um plano de contingência, ou seja, as pessoas saberem o que é para ser feito a partir do momento que tem um ataque. Isso ajuda ela a falar assim, poxa, foi grave, mas eu sei o que fazer, sei quem contatar, sei quem chamar, sei o que fazer. Isso você reduz um pouco, continua sendo muito difícil esse tipo de ataque, realmente para quem trabalha na linha de tecnologia é muito estressante, mas você tendo esse plano bem consolidado, e aí voltando naquilo que eu falei da cultura, muito bem disseminado entre todo mundo, você facilita para reduzir isso, para a pessoa se sentir segura de que pelo menos aconteceu um problema, mas eu sei com quem falar. Rômulo Oliveira, Head de Marketing da AX4B. Muito obrigado pelas suas explicações aqui, Rômulo. Bom fim de semana. Eu que agradeço para vocês também. Obrigado. Tchau, tchau.